para vocês. Sinistro é um problema da seguradora. Quando muito, eu posso auxiliar que apareceu o negócio. Posso auxiliar o meu segurado a comunicar o sinistro. Não posso fazer nada, pois os peritos, os técnicos, são todos da seguradora. Não tenho nenhuma atuação no processo. Vocês acham que esse pensamento está correto? Você acha que é assim que você se deve se comportar com o seu segurado na hora do sinistro? O que você me diz? Pensamento totalmente equivocado, né, gente? Porque o sinistro talvez seja o principal momento da atuação do corretor junto ao seu segurado. O corretor pensa assim, está fadado ao fracasso. Sinistro faz parte, sim, do métier do corretor de seguros. O sinistro é talvez o mais importante tema para uma completa eficiência do corretor de seguros. A importância do corretor nessa fase definirá sua atuação e sucesso no mercado extremamente competitivo. A seguradora é com certeza quem regulará o sinistro, mas a atuação do corretor na busca de informações, na assistência ao segurado, no acompanhamento, são fundamentais, além, é óbvio, de ter auxiliado na contratação do melhor seguro para o respectivo risco. Eu costumo dizer, gente, que o sinistro leva a culpa de todas as falhas na contratação. Eu nunca atuei diretamente com o sinistro, eu não sei uma pequena passagem da minha vida, mas eu sei o quanto o sinistro sofre por conta de contratações mal feitas, por conta de falta de informação. E aí o sinistro é que leva a culpa, o sinistro é que negou, o sinistro é que isso, o sinistro é que aquilo. Então, gente, sinistro é um momento importante na vida do corretor de seguros. Em termos de risco de engenharia, nós temos aí uma série de fatores que visam essa contratação. Né? Tem que tomar muito cuidado no momento da contratação, tem que tomar muito cuidado na hora de preencher o aviso de sinistro, tem que tomar muito cuidado com o que vai se falar para os inspetores que vão fazer a vistoria. O ideal seria sempre que pessoas que conheçam do processo ou que conheçam do seguro estejam envolvidas naquela conversa, para não dar informação errada, para não tentar transmitir ao analista certa insegurança. Então, isso é importante para a gente falar em termos de sinistro. Nós estamos falando aqui, tem os documentos aqui, que eu não vou detalhar aqui para a gente não perder muito tempo, isso está na apostila de vocês, quais são os documentos necessários para a gente reclamar um sinistro de risco de engenharia. Tem lá a data, tem que preencher o aviso do sinistro, tem que colocar os orçamentos, o boletim de ocorrência, caso seja um incêndio, seja um acidente, seja danos da natureza, enfim, vai tendo aí as informações de acordo com cada tipo de sinistro. E é importante destacar aqui que no sinistro existem 4 etapas. Aqui nós estamos descrevendo 3 etapas. Isso é importante para vocês lembrarem. Eu tenho a apuração de danos, que é o levantamento da causa, o que aconteceu naquele sinistro, realização de vistorias, e é nessa etapa que a participação do corretor é fundamental, porque ele vai fornecer para a seguradora informações e vai indicar para o segurado o que ele precisa entregar para a seguradora para que seja feita uma boa reclamação, seja feito um bom aviso de sinistro. Depois da etapa da apuração de danos, vem a etapa da regulação do sinistro por parte da seguradora, que ela vai analisar o relatório do inspetor, vai verificar os documentos entregues inicialmente, vai verificar se precisa de algum documento complementar, vai verificar a cobertura do sinistro junto à apólice, vai indicar eventualmente o beneficiário ou vai verificar se existe um beneficiário para aquela indenização e a possibilidade de eventuais ressarcimentos caso esse sinistro tenha sido ocorrido por conta de um terceiro, tenha sido por culpa de um terceiro aquela obra. E a última parte do sinistro é a liquidação, que vai efetuar o pagamento da indenização, vai negociar eventuais salvados, vai tentar o ressarcimento junto àquele terceiro causador do dano e não pode ultrapassar 30 dias depois da entrega do último documento para a seguradora. Então, gente, essas são as etapas do sinistro. Nós temos aí alguns exercícios que são praticamente sinistros de decoreba, né? Esse exercício 1, por exemplo, pergunta lá qual é o prazo que a seguradora tem para indenizar, e o prazo é de 30 dias.
né? Então seria a alternativa C. Esse segundo exercício aqui fala de qual é a etapa, qual o processo de apuração na causa dos valores, que é a parte de regulação de sinistro. E nós temos mais dois exercícios aqui, que eles são, que eu vou me atentar um pouco mais nas suas respostas. André, 2 minutinhos a mais só, tá? Já está terminando. E esse caso 1 aqui fala sobre um case que existe lá a contratação de um seguro. Então vamos ler sobre ele. A empresa XYZ contratou a ZL Instalações Industriais para a elaboração de projetos de instalação de uma usina de álcool. O seguro foi contratado na carteira de risco de engenharia, modalidade de obras civis ou construções ou instalação e montagem, com cláusulas adicionais de risco do fabricante, responsabilidade civil geral e cruzada, além das despesas extraordinárias. O prazo foi de 15 meses para a montagem, 2 meses para os testes, e durante a fase de testes, um eixo da moenda, equipamento para moer a cana-de-açúcar, se rompeu, danificando todo o conjunto de moendas. Após a análise do acidente, constatou-se que houve defeito de material da moenda. Então, pergunta, esse acidente está na cobertura básica? Responde para mim. Vocês acham que está na cobertura básica? Houve um sinistro que está amparado pela cobertura básica? Esse acidente está amparado pela cobertura básica? Lembro que foi constatado que foi um erro de fabricação. Então, não está na cobertura básica, porque defeito de fabricação não é amparado pela cobertura básica. Esse acidente está amparado por alguma cobertura adicional daquelas contratadas? Sim, está amparado porque ele contratou aqui uma cobertura adicional de risco do fabricante. Então, os danos indiretos da moenda, não a moenda, mas os danos indiretos serão cobertos pela cobertura adicional de risco do fabricante. O eixo estará coberto? Não, não estará coberto, porque ele deve ser garantido pelo fabricante, uma vez que foi um erro, um risco de fabricação, um erro de fabricação, uma falha de fabricação do fabricante, o eixo não está coberto. Porém, todos os demais danos, todos os danos indiretos, estarão amparados pelo seguro. O acidente provocou um atraso no cronograma da obra que prevê uma multa vultosa. O seguro contratado prevê alguma forma de minimizar esse efeito? Ele não terá cobertura da multa, mas tem uma cobertura contratada, que são as despesas extraordinárias, que pode fazer com que ele não atrase a obra. Se ele atrasar a obra, ele vai ter que pagar a multa e a multa não será paga pelo seguro. O objetivo aí, alguma coisa de minimizar os efeitos, é não atrasar a obra. Mesmo que ele tenha que gastar coisas adicionais aí para evitar o atraso da obra, e aí sim seriam essas despesas extraordinárias seriam cobertas pela cláusula adicional. E o último exercício fala sobre uma situação também ocorrida num condomínio, que após a concretagem dos pilares do subsolo de um conjunto de 3 edifícios, que teriam subsolo comum, qual seria destinado ao estacionamento dos veículos, verificou-se a existência de várias trincas nesses pilares, indicando erro no projeto. A solução encontrada foi efetuar a contenção dos pilares para, então, em seguida, efetuar um novo jateamento de reforço em concreto, que, desta forma, aumentaria as seções e suportaria os esforços da garagem. O seguro foi contratado na carteira de risco de engenharia, modalidade de OCC-IM, com cláusulas adicionais de danos consequentes de erro de projeto, responsabilidade civil geral e cruzada, e também despesas extraordinárias. E aí a pergunta é, esse evento está coberto pela cobertura básica? Não? Sim. Não. Não estará coberto nem esse, nem o 1, nem o 2, nem o 3 e nem o 4. Por que não vai estar coberto? Porque não houve um acidente. E lembrem que, no caso de risco de engenharia, é necessária a ocorrência de um acidente. E, nesse caso, não houve um acidente. Então, esse sinistro aqui não estará coberto em nenhuma hipótese. Não havia aqui nenhuma cobertura para esse tipo, porque não houve um acidente, consequentemente, não foi caracterizado o sinistro. Gente, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês mais agora é só a parte que está na apostila de vocês.
E aqui tem só algumas fotos. Quem fez o download dessa apresentação terão as fotos. As fotos é mais uma brincadeira com vocês, mais para a gente colocar algumas situações. Vocês podem trabalhar isso depois tranquilamente. Eu agradeço imensamente, André. Fica à vontade, a classe é sua, gente. Deus abençoe vocês, boa prova. Desculpe mais uma vez por ontem. Fique com Deus. Muito obrigado pela possibilidade, pela poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Tá bom? Valeu, André. Turma é sua. Obrigado, gente. Valeu. Bom dia, Mauro. Muito obrigado. Foi uma honra estar presente aqui. Valeu. Abraço. O problema são os alunos que vão sofrer muito pela diferença da qualidade de um professor para um pobre coitado como eu. Mas gostaria de deixar bem claro que eu sou o segundo melhor professor da escola, o primeiro é o Mauro, tá bom? Um abraço a você. Valeu, André. Bom abraço, dia, bom final de semana. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, bom dia a todos. Eu vou mudar o slide aqui só um minutinho. Só para a gente não perder mais. Eu acho que nós paramos lá pela 38, nós falávamos já dos equipamentos, perfeito? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Beleza. Paramos na 38, por volta dos equipamentos? Sim? Classe cheia. 36? Tá bom. Estou mudando a apostila, fechando uma, abrindo outra, né? Só um minuto que, estranhamente, acho que estava outra no ar, por isso que não subiu a apresentação. Só um minuto. Mais um minuto, por favor. Acho que agora vai. Pronto. Vamos, filho, sobe. Agora está subindo. Eu acho que a do Mauro ainda estava aqui. Ai, ai. Então, 30 e pouco. Em 32 falávamos sobre equipamentos móveis. Vamos lá, vamos abrir então, vamos voltar aqui do comecinho, que a gente estava no comecinho do capítulo. Vamos lá. Hoje é sexta-feira e a gente tem aí muitas coisas para fazer. O dia de sexta-feira nas seguradoras está cada vez menor, cada vez mais as seguradoras fecham sexta-feira antes, né? A Allianz começou com isso, fechando os escritórios à 1h, e aí virou moda, todo mundo quer finalizar seu dia 1, 2 horas da tarde. Só que a gente tem que continuar trabalhando até 6, 7, 8, 10 horas da noite, às vezes, na sexta-feira, porque é quando o cliente liga e fala, eu preciso fazer um seguro. Mas vamos em frente. Bom, nós estamos falando sobre equipamentos. Nós entramos no capítulo 3, eu vou desligar aqui um elemento. Espera aí. Pronto. Nós entramos no capítulo 3 e vamos falar sobre equipamentos. Nós estamos tratando de RD. No RD, a gente tem equipamentos cujo a forma de contratação, a abrangência de contratação, ela é muito mais ampla e feita de N formas em relação à forma de contratação da apólice de equipamentos nos compreensivos. Alguns produtos de algumas seguradoras limitam a exposição de risco exclusivamente ao local de risco. Outros produtos
ampliam de acordo com uma ou outra forma de contratação, uma ou outra forma descrita nas condições contratuais. Portanto, peço a vocês cuidado nisso, cuidado nessa leitura, para ver como fazer para o seu cliente. Já dei esse exemplo, vou insistir nesse exemplo, ok? Para que fique bem claro essa situação. Quando falamos de vamos pegar um exemplo de equipamentos portáteis, notebooks. Se você pensar numa empresa de call center, os caras ficam dentro lá de um espaço físico exclusivo, trabalhando o dia inteiro. O notebook não sai lá de dentro. Então, lá dentro ele está, lá dentro ele continua. Apesar de ser um equipamento portátil. Poderia sair? Poderia. Ok? Quando contratamos aqui no RD, automaticamente, a nossa cobertura se dá a todo o território nacional. Isso quer dizer que se o funcionário da empresa pegar o notebook e levar para casa para trabalhar home office, terá cobertura securitária. As seguradoras dão amparo. Se acontecer alguma coisa com esse notebook na casa desse funcionário, a seguradora dará amparo securitário. Aqui, neste produto que estamos falando, chamado produto RD. Riscos diversos. Pode ser que, se fosse um compreensivo de uma determinada seguradora, não desse esse amparo. Não permita que o notebook saia do local de risco e seja utilizado em outro lugar, mesmo sendo um equipamento portátil. Eu preciso ler as condições gerais da apólice para entender. Outro aspecto. Aqui, pode ser que tenha um ou outro notebook dentro do hall de notebooks que temos na nossa empresa, que são para uso em viagens ao exterior. Porque a minha empresa presta serviço para países sul-americanos, países de língua inglesa, de língua espanhola. Não sei se você... Como a gente hoje... Ok, fazer um parênteses aqui. Como hoje a gente tem muitos estrangeiros no Brasil que vieram, principalmente aqui Venezuela, Argentina, que falam a língua espanhola com fluência, né? Que falam o espanhol, o castelhano com fluência, o que está acontecendo? Tem muito call center no Brasil atendendo países da América Latina, bem como de língua espanhola, no caso na Europa. Então, tem call centers hoje no Brasil já atendendo o exterior, como tem call center na Índia, atendendo vários pontos na América do Norte também, Canadá. Então, não existe mais uma limitação desse público, né? Para trabalhar para esse público. Então, o que acontece? Essa minha empresa tem profissionais que viajam para outros países, seja na América Latina, seja na América do Norte, seja na Europa, qualquer parte do mundo. Eu preciso ter uma cobertura que no RD se dá, chamado globo terrestre, e que lá no compreensivo não vai dar. Então, basicamente, quando você olhar que você tem tanto no compreensivo como no RD, procure entender qual é a necessidade do seu cliente para colocar ele de forma correta no risco. Tá bom? Para não vender uma coisa que depois o teu cliente não vai ter amparo securitário. E é a lei de Murphy. Não vai roubar, não vai quebrar o notebook de R$1.000. Não vai ser. Vai ser o notebook do cara lá, do CEO da empresa, que é um Mac da vida que custa 14, 15, 20, 30 mil reais. Entendeu? Nunca é o mais baratinho. Tá bom? Até o formato das coberturas são... a extensão são outras. Bom, a gente tem os equipamentos... Aqui a apostila trata dos estacionários e dos móveis.
Equipamentos estacionários são aqueles equipamentos fixos num determinado local. Equipamentos móveis são aqueles que têm autopropulsão, ou seja, se locomovem de um lado para o outro, a sua vontade através dos seus motores. Entramos aqui, além desses, vamos observar nesse terceiro capítulo, os arrendados cedidos a terceiros, os cinematográficos, a exposição e operação sobre água. Eu coloquei nesse slide, falei isso para vocês lá no começo, que, tá vendo essa colheitadeira aqui? Colheitadeira, só da gente bater o olho, tá vendo que é para a área rural. Eu botei um X vermelho para isso ficar embutido na sua cabeça. Qual é o risco excluído de equipamentos, de RD equipamentos, seja móvel ou estacionário? Tudo que se tratar do segmento rural. Tudo que for utilizado no segmento rural não se enquadra em RD equipamentos. Se enquadra lá no seguro rural. Pode ser o trator é móvel, a colheitadeira é móvel, o implemento é móvel. Então, tá tudo lá. E quais são os estacionários, professor? Por exemplo, lá no rural, você pode ter, às vezes, uma máquina de ordenha, queijeiras, geladeiras, que estão voltadas para a produção dentro da área da fazenda, né? Então, tem coisas que são utilizadas no rural e às vezes aqui nos equipamentos, né, na área civil, fora do rural, que às vezes você vai se atrapalhar. O trator ele pode estar aqui no RD equipamentos, como ele pode estar no rural. Então, cuidado com isso aí para ver aonde vai fazer esse seguro. Professor, e como é que eu sei aonde eu faço um e aonde eu faço outro? Pergunto para o meu cliente. Afinal de contas, qual vai ser a utilização desse equipamento? Vai ser dentro da minha fazenda, isso é rural. Vai ser para construção civil, isso é RD equipamentos. Eu não sei se foi nesta turma ou se foi numa outra turma que me perguntou uma situação que foi o seguinte: eu tenho um trator, aluguei para uma pessoa e essa pessoa vai usar dentro da fazenda. Eu tenho um trator que usava na construção civil. Só que agora uma pessoa alugou meu trator, vai precisar do meu trator por 6 meses, mas vai usar no campo, na fazenda. Se eu tiver um seguro de RD, tá certo? Não. Não haverá cobertura. Tem que cancelar aquele seguro e fazer um seguro rural. Puxa, professor, e quando terminar o uso no rural, o que eu faço? Cancelo o seguro, como esse equipamento vai voltar para a área fora da fazenda, faço um seguro de RD equipamentos. Passou para dentro da porteira, filho? Vai ser usado dentro da porteira? Acabou. Mudou de figura. Professor, eu tenho uma empresa de construção civil e terraplanagem. Eu tenho uma empresa de construção civil e terraplanagem. Essa empresa vai fazer uma obra dentro de uma fazenda, vai executar lá um acesso para a fazenda, do portão até a casa central da fazenda, tipo um asfalto. É rural? Aí não, porque aí é execução civil. Não vai ser usado para as coisas da fazenda, vai ser usado numa construção civil da estrada, da rua que vai ser feita. Ok? Só para não confundir. Entenderam isso? Bom dia. Entenderam, sim ou não? Só para saber. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Muito obrigado. Então, vamos em frente. Bom, seguros podem ser a risco absoluto ou risco relativo ou risco total. Lembrando, risco absoluto, em geral, o nosso mercado trabalha com até R$1 milhão para risco absoluto e acima de R$1 milhão já trabalha em risco relativo ou risco total. Tá bom? Todas as coberturas acessórias que são contratadas posteriormente a isso são a risco absoluto. Então, você vai ter perda de aluguel, você vai ter perda de aluguel, danos elétricos, tudo é risco
absoluto, sem rateio. Tá bom? Equipamentos móveis, equipamentos de autopropulsão, ou seja, tem motor, se direciona para um lado para o outro, pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o lado, não importa, ok? O seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização pelas perdas ou danos causados aos bens segurados, equipamentos móveis, até o limite máximo de garantia, desde que tenham ocorrido direto ou indiretamente dos riscos cobertos. E aí é importante entender quais são esses riscos cobertos. São danos de causa externa. Em equipamentos móveis, qualquer dano de causa externa é risco coberto, inclusive roubo e furto qualificado. É um risco coberto. Exemplos de danos de causa externa por um trator. Tomba. Às vezes está numa operação, está escavando, cede o chão, ele vai embora. Reto escavadeira, escavadeira vai caindo, vai rodando, vai arrebentando. Né? Está escavando, às vezes cai um morro, o morro em cima da reta escavadeira, sofre um desmoronamento do morro sobre ela e o equipamento acaba sendo danificado. Se a gente pensar numa empilhadeira dentro de um supermercado, às vezes a empilhadeira está movimentando as mercadorias, derruba uma prateleira que cai sobre ela. Então, tudo isso é dano de causa externa. Além disso, há cobertura de roubo e furto qualificado. Aqui tratamos do roubo total. Roubo e furto total do bem, né? Não roubo parcial. Não existe cobertura de roubo parcial. Imagina que eu tenho um trator, no meu trator tem um rádio, um motorrádio, os mais velhos vão saber o que é isso. Tem lá um motorrádio no meu trator, e o ladrão vem e rouba o motorrádio e leva embora. Isso não tem cobertura securitária, isso é um roubo parcial. Ah, professor, o meu trator tinha uma pá ali na frente, roubaram só a pá. Não tem cobertura securitária. Tem que levar o equipamento inteiro. Se só levar uma roda dele ou as 4 rodas, não tem cobertura securitária. Tá bom? Que aí é furto ou roubo parcial. O assaltante meteu a arma na cara da pessoa e roubou um pneu. Isso não tem cobertura securitária, tem que levar o equipamento inteiro. Tá bom? Quem vende o trator, quem vende a empilhadeira, quem vende equipamentos, às vezes se compromete a levar o equipamento até o destino, a famosa venda CIF, aquela que quem vende tem a obrigação de levar para quem compra o bem. O que acontece neste caso? Não há cobertura. Como vocês sabem, só fazer um parênteses antes. Como vocês sabem, a cobertura securitária se dá a partir da 24ª hora do dia. Né? A cobertura securitária se dá a partir da 24ª hora do dia. Então, hoje, 26 de agosto, o cliente acabou de ligar para você e falou assim: oi, tudo bem? Acabei de comprar um trator e queria fazer o seguro. Estou te mandando a nota fiscal. Estou pegando ele aqui na loja e vou levar lá para a empresa. Tudo bem? Tudo bem se você quiser levar, mas a cobertura securitária não existe. Se ele comprou hoje e fez o seguro hoje, não há cobertura securitária hoje. A cobertura securitária só se dá a partir do dia 27, ou seja, a partir da meia-noite de hoje. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Sempre a partir da meia-noite, nunca no dia que se emite o seguro. Então, beleza. Então, comprei e termina meia-noite daquele dia também. Tá bom? Não termina daqui a um ano, quando for vencer esse seguro, não vai vencer no dia 26, vai vencer no dia 27, à meia-noite do dia 27. Então, às vésperas da entrada do dia 28. É assim que funciona seguro. Então, o que acontece nesse caso?
Como você vai dar a cobertura a partir de amanhã, o ideal é olhar para o teu cliente e falar assim, ó, se você está indo buscar o equipamento na loja, é melhor você buscar só amanhã. Me manda a nota fiscal hoje e amanhã você pega. Hoje não tem cobertura. Algumas empresas que vendem os equipamentos levam os equipamentos até o destino. Levam lá na empresa que comprou. Então, o revendedor que vendeu a empilhadeira, às vezes leva a empilhadeira até o supermercado que comprou. Bota em cima de um caminhão e leva. Enquanto essa empilhadeira não chegar no destino e a nota fiscal não for assinada por parte de quem comprou, não há cobertura securitária. Vou explicar o que eu quero dizer. Vou explicar de forma simples o que eu estou querendo dizer de forma técnica. Eu, André, tenho um supermercado e comprei uma empilhadeira da Toyota. A Toyota vai levar a empilhadeira no meu supermercado. Eu liguei para você hoje, dia 26 de agosto, e falei, acabei de comprar uma empilhadeira. Está aqui a nota fiscal. Te mandei a nota fiscal. Você faz o seguro com data de hoje, 26 de agosto. Já definimos que a cobertura se dará a partir de amanhã, dia 27. A partir da meia-noite de hoje, ou seja, 27. A empilhadeira sendo entregue hoje não tem cobertura securitária, mesmo sendo entregue no supermercado hoje, dia 26. Hoje, dia 26, às 4h30 da tarde, chegou a empilhadeira. Ela pode chegar, está lá no supermercado sem nenhum problema. Agora, se ela for entregue amanhã, quando eu receber na nota fiscal, se ela for entregue às 10, às 11, ao meio-dia, às 2 da tarde, a partir do momento que eu recebo a empilhadeira, risco coberto. Enquanto está sendo levada por essa empresa que me vendeu, não há cobertura securitária. Enquanto eu não assinar a nota, não há cobertura securitária. Que fique claro isso para você. Isso se chama seguro de translado. Vamos falar assim. Translado não, perdão, gente. O seguro de transporte. Quem vende tem a obrigação de fazer. É o seguro de transporte nacional, embarcador. Agora vamos para o outro lado. Imagina que eu, André, comprei essa empilhadeira. Eu, André, tenho lá um caminhãozinho ou uma carreta que dá para buscar essa empilhadeira no meu veículo. Eu vou lá e busco. A regra da cobertura continua sendo a mesma a partir da meia-noite de hoje. Não tem jeito. A regra não muda. Não muda a regra. O que muda é que eu vou assinar a nota fiscal lá no balcão da empresa que me vendeu. E vocês já devem ter aprendido em transporte o tal do ex-works. A responsabilidade de quem vende termina no balcão. Se quem compra, retira no balcão. Então, morre por ali. Quem vendeu já não tem responsabilidade. André, você comprou no dia 26 e botou no caminhão no dia 26 e está indo lá para o seu supermercado e para entregar lá no supermercado. Tem cobertura securitária enquanto você está levando? Não. Volto a repetir. A cobertura só começa a partir da 24ª hora de hoje. Se no meio do caminho esse caminhão tombar, houver um dano ao equipamento, o caminhão for roubado, levarem o equipamento, não há cobertura securitária. Nenhuma. Mas, professor, não precisava nem fazer um seguro de transporte para isso? Não, porque o equipamento é seu, o veículo é seu, e você está tirando do fabricante e levando para o seu local. Não há necessidade disso, nesse caso. O RD cobre mesmo o veículo em trânsito, desde que ele esteja em trânsito, respeitando as leis de trânsito. Eu não posso pegar um trator que seja de largata. Largata é aquela roda que é toda de metal, e é uma esteira que fica rodando. Eu não posso usar aquilo na rua para ir de um ponto a outro. Aquilo tem que ser levado num caminhão. Não é permitido que aquilo rode na rua. Ok? Respeitando as leis de trânsito, o amparo securitário é dado. Nenhum problema. E, óbvio, desde que o caminhão aguente o peso, né? Possa transportar aquela empilhadeira. Então, às vezes,
uma caminhonete tipo uma S10, uma Ranger, dá tranquilamente para você botar uma empilhadeirazinha sobre ela, ou mesmo uma paleteira, e levar de um lado para o outro sem nenhum problema. Tá bom? Então, isso são as coberturas isso é, equipamentos móveis. Já os equipamentos fixos, existe uma diferença. Como o nome já diz, são fixos, não são móveis. São os equipamentos estacionários, que são usados na indústria, no comércio, em obras civis também, geral. Critério de cobertura é o mesmo, a situação é a mesma, e a cobertura se dá por qualquer dano de causa externa. No caso aqui, um dano de causa externa, por exemplo, pode ser uma mudança de layout. Às vezes você tem um gerador que está num ponto, vai ser levado para o outro, vem uma empilhadeira, vai levar ele de um lado para o outro e o gerador cai. Dano de causa externa. Pode ser a impressora que está aí perto de você, você quer tirar ela daquela mesa e levar para uma outra mesa. Aí você pega a impressora, vai levando e esquece que tem um fio ligado nela. Na hora que você puxa a impressora, ela cai no chão. Ou uma impressora como essa que vocês estão vendo, de grande porte. Às vezes a pessoa está levando de um lado para o outro, derruba. Às vezes é a moça da limpeza que deixa a água cair sobre ela, vai lavar. Quantas e quantas vezes você já não teve sentado aí na sua mesa, estava tomando água ou café e deixou a água ou o café cair sobre o teclado do equipamento que você está usando? Às vezes um equipamento desse está muito próximo da janela, e aí dá um vendaval, quebra a janela e a água invade e danifica o equipamento. Tudo isso é dano de causa externa. Então, isso tudo é risco coberto, além do roubo e o furto qualificado total. Total. Mais uma vez, são riscos excluídos a perda parcial, o roubo parcial. Tá bom? Bom, voltei ao assunto que a gente já tinha tratado, só para reforçar, para a gente pegar lá do começo. Equipamentos arrendados e cedidos a terceiros. Já expliquei também para vocês, imagino que já tenha explicado, estou repetindo. São esses equipamentos, muitas vezes, que a gente encontra em padaria, em shopping, em empresas de coworking. São máquinas que ficam de propriedade de uma empresa e são dispostas a terceiro para que esses terceiros possam se utilizar. Em geral, a contrapartida é o consumo do que está dentro. Em geral, a contrapartida é o consumo que está dentro. Professor, obrigatoriamente tem que ter alguma contrapartida? Não. Aquelas máquinas que você está acostumado a ver no shopping, que são os caça de níquel, né? Que é para pegar o ursinho de pelúcia, aparelho de celular, com aquelas garras que descem e sobem lá, né? Aquelas máquinas, a contrapartida é que alguém, qualquer pessoa, não é o shopping, vai lá e coloque a moedinha. Ou seja, é zero a contrapartida. Não há uma obrigação de consumo, não há nada. Pelo contrário, é um consumo de energia do shopping para a utilização da máquina. Provavelmente, quem é o dono da máquina paga alguma coisa ao shopping de alguma forma. Então, neste caso, você terá... não tem arrendamento nem comodato. Simplesmente o equipamento é cedido a terceiros. E seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização pelas perdas ou danos aos bens segurados, quando arrendados, cedidos a terceiros ou cedidos a terceiros em todo o território nacional, até o limite máximo de garantia, desde que tenha ocorrido diretamente ou de um ou mais riscos cobertos. Se a gente pensar nessa geladeira, imagina que eu enchi a cara, estou no boteco e, de repente, perdi a minha estabilidade, caí sobre a geladeira e derrubei a geladeira, né? Empurrei a geladeira e ela caiu e quebrou. Risco coberto. Eu vou cobrir a geladeira. As bebidas que estão dentro que quebraram, eu não cubro neste seguro, tá bom? O seguro vai cobrir o dano ao equipamento. Amassou, quebrou o vidro, o motor quebrou. Isso eu vou cobrir. Agora, o que está dentro quebrar, eu não cubro. Tá bom?
Perdas ou danos causados aos equipamentos descritos na pólice, arrendados ou cedidos a terceiros, qualquer acidente decorrente de causa externa, inclusive o roubo e furto qualificado, exceto os mencionados nas exclusões específicas. Imagina que a Brastemp faz essa geladeira e leva para a Skol. Enquanto a Brastemp está levando até a Skol, não tem cobertura securitária. A partir do momento que a Skol vai levar para o boteco do seu Joaquim, aí tem a cobertura securitária. Desde que seja levado num veículo que caiba isso, né? Não adianta querer colocar uma geladeira dessa em cima de um Fiat 147, um Fiat Uno, dentro do porta-mala do Fiat Uno. Não vai caber. Agora, se for uma picape, uma Montana, uma S10, uma Ranger, tem lá aquela parte atrás do carro, beleza. Cabe a geladeira? Cabe. Amarra, pode levar sem nenhum problema. Tá bom? Equipamentos cinematográficos. Já falei, vou repetir. Sempre e o André tem uma preocupação, e as minhas preocupações elas se dão por experiência, que diz respeito às lentes. Equipamentos cinematográficos hoje está em voga em virtude de uma série de coisas. Temos N clientes para esse tipo de negócio. Temos produtoras de filmes, vídeos, uma série de coisas sendo distribuídos pelo YouTube, canais de streaming e por aí afora. Temos aquele pessoal antigo, tradicional, que trabalhava em estúdio fotográfico, que faz casamento, que faz formatura, que faz festa de 15 anos, festa de 1 ano, festa de 10 anos. O fotógrafo tradicional. Ok? E temos a galera que não tem vínculo com nenhum lado nem outro e que tem só os equipamentos por hobby. E tem equipamentos desse caros, bem caros. O que eu cubro também aqui? Qualquer dano de causa externa. Veja um dano de causa externa aqui. De repente eu pego um equipamento desse, coloco dentro do meu carro, estou indo para fazer uma filmagem, uma foto, alguma coisa, dou uma freada brusca, o equipamento cai no chão do carro e danifica. Risco coberto. É risco coberto. Eu estou no carro, de repente vem um assaltante, aponta uma arma para mim e fala, passa a mochila. Ele leva a mochila com o equipamento dentro. Risco coberto. Então, existe uma série de coberturas aqui importantes. O que eu, corretor, tenho que me preocupar? Se esse equipamento vai ser operado em ambiente interno ou em ambiente externo. Porque as taxas são diferentes. Então, quando você for fazer um seguro desse, você precisa conversar com o teu cliente para descobrir, assim, o que é fundamental aqui para ti? Onde você usa o equipamento? Eu tenho um estúdio fotográfico e faço foto dentro do meu estúdio. Não saio para fora do estúdio com essa máquina. Então, equipamento para uso interno. Eu sou um fotógrafo e tenho equipamentos que eu uso no estúdio e uso em campo. Então, já coloca todos para uso externo. Principalmente se ele não tiver essa divisão. Às vezes ele usa uma ou outra máquina. Às vezes ele olha e fala assim, essa máquina exclusivamente é para uso interno. Eu não tiro ela daqui porque ela não fica boa com a coloração, ela não, sabe? Ele lá tem as condições técnicas dele e diz que não tira de lá. Beleza, equipamento para uso interno. Quem é que está usando muito disso hoje? Que você também tem que ter atenção. Se você vai fazer um seguro de uma congregação cristã, de uma igreja evangélica, ou mesmo de uma igreja católica, um local que tem cultos, muitas vezes a galera que está lá dentro filma para colocar na internet, filma para colocar em ambientes internos. Eles, às vezes, têm uns equipamentos pesados lá dentro, até porque tem umas que fazem transmissão para redes de TV local, né? Então, procura aí se informar, o teu cliente, ver qual é a necessidade e ver se ele usa só interno ou externo. Cuidado com as lentes. A questão é que o mercado aceita esse tipo de risco até 2 anos depois da compra, tá bom? Entre 2, no máximo 3 anos.
depois de 3 anos, o mercado já descarta a aceitação do risco, mesmo sendo renovação. Ah, professor, eu tinha um seguro de umas câmeras fotográficas numa companhia de seguro XPTO, já era renovação pelo 3º ano, eu fui renovar o 4º ano, a seguradora não aceita mais. Diz que não tem aceitação, não quer mais o risco. Ela não é obrigada a aceitar? Não. Não. Contrato de seguro, ele é feito por um prazo determinado. Após o término desse prazo, ela não tem mais a obrigação de aceitar o risco. Agora, é importante que essa seguradora se manifeste não faltando meia hora para terminar o prazo de cobertura, né? Importante que ela se manifeste aí com uns 30, 60 dias, é um tempo razoável para que o corretor possa ter a oportunidade de colocar o risco numa outra companhia. Haja tempo suficiente para ele colocar o risco numa outra companhia. Então, seria importante, se você tiver uma renovação que vai acontecer lá em 1º de outubro, por exemplo, 1º de outubro já dá menos, né? Dá 30 dias. 1º de novembro, é importante que hoje, amanhã, você esteja recebendo da seguradora a informação que, ó, a apólice que vai vencer dia 1º de novembro, eu não irei renovar por questões técnicas da seguradora. Ela está errada? Ela não está errada. É um direito dela? É. E se eu não conseguir colocar o risco em lugar nenhum? Não tem muito o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Infelizmente. É o mercado que é assim. Até porque você precisa entender que, às vezes, esses equipamentos, eles têm uma tecnologia embarcada e, num curto prazo, 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos, essa tecnologia altera de tal forma que aquele equipamento que custava muito caro, 10, 15 mil reais, do dia para a noite fica valendo R$ 1.000, porque a tecnologia ficou ultrapassada. Hoje a gente tem 4K, 8K, e não sei mais, daqui a pouco tem mais K do que qualquer outra coisa, em termos de capacidade de filmagem, né? Então, por isso que às vezes a seguradora olha e fala, ó, não tenho mais interesse nesse risco. Tecnologia que ele apresenta não tem mais nem como repor. Às vezes também tem essa questão, às vezes não tem como repor mais o bem, não vale mais a pena a reposição de peças para esse bem, o fabricante deixa de produzir, e aí ficamos mortos, sem equipamento. Eu acho que a gente ia começar aqui, né? Eu sei que voltamos um pouco atrás, mas só para a gente recordar. Aqui vocês estão vendo um stand da Kibon para a gente ter uma referência. O que eu estou cobrindo? Eu estou cobrindo o stand propriamente dito. Aqui eu estou cobrindo o stand, mais nada. Neste seguro. Equipamentos em exposição. Mas não é só a geladeira aqui, não. Eu estou cobrindo essa parede, esse painel, essas luzes, esse piso, esses puffs, esse balcão, essa mesa com cadeiras, esses sofazinhos. Tudo isso eu estou cobrindo neste seguro. Ah, professor, e as pessoas que estão aqui? O funcionário que está aqui? Ou esses 2 visitantes? Eu estou cobrindo? Não. Aqui é uma cobertura de danos de bens. Danos a bens. Tá bom? Uma cobertura de danos materiais. Exclusivamente. Esse seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização pelas perdas ou danos causados aos bens segurados, até o limite máximo da garantia, desde que tenham decorrido diretamente de perdas ou danos materiais causados aos bens descritos nessa apólice, destinados à exposição durante seu transporte para o recinto de exposição e o período de permanência nesse local e o transporte de retorno. Então, veja, imagina que a fábrica da Kibon está lá em Jundiaí, tá bom? E vai fazer essa exposição aqui no Centro de Convenções Imigrantes, aqui na entrada de São Paulo. A exposição é sexta, sábado e domingo. Então, esse equipamento vai ficar sexta, sábado e domingo em exposição. Imagina que vai sair de lá, de Jundiaí, na segunda-feira, porque sai segunda, chega em São Paulo na segunda mesmo, e aí o pessoal vai começar a montagem. Eu vou cobrir desde a saída, eu vou cobrir o período de montagem, eu vou cobrir o período de exposição,
Eu vou cobrir o período de desmontagem. Então, domingo termina, a partir do domingo eles começam a desmontar. Desmontou tudo, levou 2 dias para desmontar isso aqui. No terceiro dia está levando de volta para Jundiaí, está coberto. Então, não é só no período da exposição, é antes da exposição, que envolve o transporte e a montagem, é durante a exposição, que envolve a exposição propriamente dita, e depois da exposição, que envolve a desmontagem e a entrega ao destino. Esse é o risco coberto. Esse seguro se faz pelo período mesmo, por esse período. Tá, professor, e como é que eu faço para cobrir o resto? Porque o senhor falou para mim que essas pessoas que estão aqui, vamos falar assim, não têm cobertura securitária. E aí o que pode acontecer? Essa senhora pode querer entrar aqui tem um degrauzinho, ela tropeçar no degrauzinho, dar de cara no chão, se arrebentar, bater contra a mesa, estourar a cara. Esse cara pode estar sentado e, de repente, essa lâmpada que está aqui em cima cair sobre a cabeça dele, ele tem um traumatismo craniano. Isso tudo seria risco coberto em responsabilidade civil. Então, em geral, é feita 2 apólices. Uma para dano, que é o dano material, que é o risco em exposição, e uma segunda apólice que busca a responsabilidade civil do evento. Professor, mesmo que o local já tenha, porque às vezes assim, o produtor do evento, o responsável pelo evento macro, às vezes quando a gente vai nessas feiras, congressos, exposições, eu, por exemplo, participo, muitas vezes vou naquele, agora não tenho ido mais por causa da pandemia, mas durante os 2, 3 últimos anos, antes da pandemia, a minha filha gosta muito de mangá, de desenho, ela é designer, essas coisas todas. Quando ela era um pouco menor, 15, 16 anos, a gente ia junto com ela lá para ver aquele negócio na CCXP, ali na... Acho que a gente já foi umas 3, 4 vezes nesse negócio. E lá tem um monte de stand, de rede de TV, de livraria, de fabricante de jogos, de editoras, né? De empresas de stream, então, uma série de stands. Mas tem o organizador. Em geral, o organizador faz um seguro. Aqui no estado de São Paulo, existe uma obrigatoriedade da contratação de seguro para eventos com público superior a 500 pessoas e com cobrança de ingresso, né? Até 500 pessoas você não tem a obrigatoriedade de contratar, mas se seu público total for superior a 500 pessoas e você cobrar ingresso, inclusive, tem que contratar. Professor, eu tenho um evento que vai ser para mais de 500 pessoas, mas sem a cobrança de ingresso. Ainda assim, é obrigado a contratar. Acima de 500 pessoas, é obrigado a contratar no estado de São Paulo. Qual é a base da responsabilidade civil? Valores do DPVAT. R$ 13.700 lá. Então, essa é a regra do jogo no estado de São Paulo, tá bom? Que é o seguro de responsabilidade civil por pessoa. Meu público estimado é 2.000 pessoas. Então, vai se contratar um seguro de responsabilidade civil vinculado a esse público estimado, tá bom? E pronto. Então, em geral, o dono do evento faz um seguro e você, que está fazendo para o seu cliente, vai fazer um seguro de responsabilidade civil para danos que possam ocorrer exclusivamente dentro do stand. E pode ocorrer. Quer ver um dano que pode ocorrer dentro do stand? Quem já visitou feiras, quem já visitou congresso, às vezes você entra num stand desse e tem lá um maluco fornecendo alimentos. Às vezes é uma coxinha, às vezes é um sanduíche de mortadela, às vezes é um bauru, alguma coisa assim, pizza, qualquer coisa que vale. E esse cara está fornecendo alimento, ele contrata um buffet para fornecer o alimento. Mas o buffet pode fornecer um alimento que está contaminado. E a galera que comer ir direto para o hospital. Risco de contaminação, fornecimento de alimentos. Independente de ser de graça, é responsabilidade civil também. Então, é uma amplitude de negócios aí interessante. Quem tem afinidade com isso, quem conhece bem disso, acaba ganhando um dinheiro legal, porque essas empresas... Hoje, durante a pandemia, o pessoal morreu de fome, quem trabalhava com isso. Mas agora, esse processo está voltando e está voltando assim, bombando. Porque as pessoas estavam sedentas por eventos, né? O pessoal estava
assim, na nossa categoria tem um evento que se chama Conec, né? O pessoal estava até as tampas de Conec, todo ano um Conec, todo ano um Conec, todo ano um Conec. Veio a pandemia, parou o Conec. O próximo Conec, eu imagino que vai bombar, porque as pessoas estão sedentas para ir em eventos, né? Quais são os riscos cobertos? Incêndio, raio, explosão, roubo total ou parcial dos bens segurados, mediante emprego de qualquer forma de violência, porque roubo tem violência mesmo, né? Apontar uma arma, por exemplo, enchentes, inundações, terremotos, vendaval, queda de aeronave, impacto de veículo, e aí impacto de veículo em particular, na hora que está sendo utilizado e montado, né? Às vezes tem o trânsito de empilhadeira, alguma coisa assim, pode ocorrer o dano. Desmoronamento total ou parcial das áreas construídas nos estandes, tumultos e motins e riscos congêneres, por exemplo, nesse negócio da XXP, quem já foi, às vezes aparece um ator, é uma galera, um monte de criança correndo para cima da gente, negócio meio de maluco. Sai da frente que eles atropelam mesmo. Transporte de equipamentos local até a origem, transporte dos equipamentos do local de origem até o local de exposição e o seu retorno até o local de origem, tá bom? Então, tem uma série de coberturas e a cobertura se dá durante o evento, propriamente dito. O que não está segurado aqui? O que não está segurado aqui é porque é segurado em outro ramo. Então, embarcações não são seguradas aqui, porque você tem casco marítimo. Aeronaves, porque você tem seguro aeronáutico. Veículos destinados a transporte de pessoas que sejam licenciados. Botou a plaquinha lá atrás do veículo, acabou a cobertura de RD. Ah, professor, mas e o trator? Mesma coisa, botou a plaquinha lá atrás, é considerado veículo licenciado, a seguradora não faz. Veículos destinados a transporte de carga, porque aí é caminhão, essas coisas, é na carteira de automóvel. Bens em viagens de entrega pela fábrica, concessionária, revenda ou loja. Eu já expliquei isso para vocês. São riscos excluídos, comuns a todos os segmentos, decorrente de manutenção, operações de içamento e transporte. Aí, para isto aqui, operações de içamento e transporte, quando a gente fala de gerador, quando a gente fala de alguns equipamentos fixos, se você tiver, o professor Mauro agora mesmo estava falando para vocês de risco de engenharia, uma situação, e eu vou aproveitar, é muito, muito bom, e toda vez que vai se montar uma linha de produção, ou se vai se montar alguma coisa, se faz um seguro na carteira que o Mauro estava explicando para vocês, chamado seguro de risco de engenharia, instalação e montagem, tá bom? Instalação e montagem. E aí, quando você faz uma instalação e montagem, sempre você deve pedir uma cobertura de testes. 30 até 60 dias, até 90 dias, não importa, aí o fabricante é que vai definir qual é o período ideal de testes. Mas, em geral, no mínimo aí 15 dias, no máximo 180 dias. E aí, às vezes você tem alguns equipamentos que precisam passar por içamento para ser colocado num determinado ponto. O içamento não é só amarrar e puxar, tá? Pode ser içamento feito por empilhadeira, paleteira, tá bom? Então, se tiver essa situação, se for equipamento fixo, não se esqueça de solicitar essa situação. Demora de qualquer espécie ou perda de mercado, apropriação ou destruição fora por questões de regulamentos alfandegários. Importei uma máquina, classifiquei errado no NCM, lá no Código Internacional de Mercadoria, a Receita Federal mandou destruir. Morreu. Queda, quebra, amassamento, arranhadura, salvo decorrente de acidentes coberto pelo seguro. Então, se a queda ocorreu no içamento e eu tenho cobertura de içamento, o risco coberto. Negligência do segurado com a utilização de equipamentos, perdas ou danos acidentais que vierem a ser sofridos aos bens segurados em decorrência de inobservância e descumprimento do previsto na especificação e recomendação. Aqui eu faço um parênteses, porque todos esses equipamentos, eles têm, principalmente os fixos e os móveis também, eles têm que seguir uma regra de manutenção, desligamento, testes, conforme o seu fabricante. E, em geral, galera, o povo não cumpre isso, né? Você, por exemplo, você compra um carro zero,
Aí, quando você olha lá o seu carro zero ele é flex, tá bom? Vou pegar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. O que diz a regra do carro flex? A cada 5.000 quilômetros, abastecendo com álcool, você deve abastecer com gasolina. Se você rodou 5.000 quilômetros com álcool, você precisa abastecer o tanque inteiro, encher o tanque com gasolina inteiro, lotar ele e zerar o tanque. Essa é a regra do jogo. Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas lembram disso. Poucas pessoas leem manual. Mas existe uma regra. Por exemplo, os geradores, eles são abastecidos a diesel, a grande maioria. E o diesel hoje, esse S10, ele tem componentes orgânicos que ao longo do tempo criam fungos, tá bom? Estes fungos acabam prejudicando o equipamento. Então você tem que fazer a troca de bomba, a limpeza do carburador do equipamento, uma série de outras coisas são necessárias serem feitas para que isso funcione de forma perfeita. Curto-circuito, descarga, porque aí eu tenho que ter cobertura de danos elétricos. Furto simples, isso não tem cobertura securitária mesmo. E apropriação indébita, trata-se de fidelidade quando o funcionário se apropria do bem do patrão, tá bom? Existem algumas coberturas que são consideradas coberturas adicionais e necessárias de acordo com o teu cliente. Cada cliente tem um perfil, e aí, com base neste perfil do teu cliente, existem algumas coberturas que são adicionais. Operação de equipamento em proximidade d'água. Existe próximo d'água e sobre água. São coisas distintas. Próximo d'água é uma situação, sobre água é outra situação. Então, eu vou pegar o exemplo aqui do Porto de Santos, tá bom? Ok? No Porto de Santos, a gente tem a seguinte situação. Existem os armazéns que estão no porto. O porto tem um negócio que a gente chama de berço, que é onde o navio atraca. Ok? Me perdoe, eu não sei se todos vocês têm a visão do que eu estou falando, mas é o jeito mais fácil de eu conseguir falar com vocês. No porto, tem uma parede junto ao armazém que a gente chama de berço, tá bom? Nesse berço, o navio atraca ali para ser carregado e descarregado. Tem como se fosse uma rua, então tem um lugar que aqui é o armazém, aqui está o armazém, do lado tem uma rua, digamos assim, e do outro lado desta rua é que o navio atraca. Aí atraca o navio aqui do lado. Então é assim que funciona. Aí, o que acontece? O navio descarrega a mercadoria e põe nessa rua, que é o berço. Aí vem uma empilhadeira, engata ali naquela mercadoria e coloca em cima do caminhão que vai levar a mercadoria embora, ou qualquer outra coisa que vale, ou vai levar para dentro do armazém. Isso é operação próximo d'água, porque o equipamento não está entrando na água, é próximo. Professor, o que se determina como próximo d'água? As companhias de seguros, de forma individualizada, determinam essa proximidade d'água pela distância. 200 metros, 300 metros. E por que isso? Porque, às vezes, a empilhadeira está ali no porto e o cara simplesmente perde o controle da empilhadeira e ela cai no meio do Oceano Atlântico. Ela faz que nem o Titanic. Ela vai lá para o fundo. Isso acontece. E não aconteceu uma vez, já aconteceu mais de uma vez. Aqui no Porto de Santos, eu vou te dizer que pelo menos uma vez a cada ano tem uma empilhadeira que vai água abaixo. Vira casinha de peixe. Depois é retirada do fundo do oceano, aquela coisa toda lá, porque não pode ficar, porque senão não dá profundidade para o navio, mas vai direto para o fundo da água. É comum acontecer isso aqui. Para você parece uma coisa meio absurda, mas acontece. E se eu não tiver de uma cobertura que diga que o equipamento trabalha próximo da água, e esse equipamento for para dentro da água, não há cobertura securitária, mesmo sendo um dano de causa externa. Então, eu tenho que ver. Cliente, onde tu usa o equipamento? Eu uso lá no meio da minha obra, e tu faz que tipo de obra? Não, eu só faço obra
Simples. Eu uso a empilhadeira no meu supermercado. Dentro do meu supermercado. Esse cara não precisa de proximidade d'água. Relaxa. O cara usa a empilhadeira dentro do supermercado. O cara usa o trator dentro da loja de material de construção dele lá, do depósito de material de construção. Não precisa. Está tranquilo. Agora não, o cara trabalha junto ao porto, junto a um açude, junto a uma área. Ele trabalha com terraplanagem. O cara que trabalha com terraplanagem, amigo, ele faz obra em estrada, mas ele também constrói ponte, e ponte passa sobre rio. Próximo da água. Às vezes ele está ali. Tá bom? Estão parados os riscos diretamente causados pela queda dos equipamentos segurados em água doce ou salgada em consequência de sua operação em proximidade das margens de rios, praias, açudes, lagoas, canais, entre outros, até o limite da indenização contratada. Perdão. Operação sobre água. Voltando ao Porto de Santos. Um navio tem porão. O navio tem porão. Às vezes, a mercadoria que está no navio, ela está solta, o que nós chamamos de granel. Tá bom? A soja vem a granel, o açúcar vem a granel, muitas vezes. Tem uma série de mercadorias que vem a granel. Às vezes é içado, um trator, ele é içado e é colocado dentro do porão. Nesse momento do içamento, eu tenho que ter uma cobertura de içamento e quando ele está dentro do porão do navio, é operação sobre água. É operação sobre água. Às vezes, quem está andando aí em São Paulo, passa ali no Rio Tietê, tem uma retroescavadeira em cima de uma balsa cavocando o fundo do rio para fazer o aprofundamento da calha. É operação sobre água. Ok? Uma cábria, que é um equipamento marítimo, que é um guindaste sobre uma balsa, é uma operação sobre água. Sobre, não sob. Sobre. Sobre é em cima. Sob é embaixo. É outro tipo. É outro negócio. E eu não cubro sob. Eu só cubro sobre. Por que eu não cubro o sob? Porque sob água, aí já é casco marítimo. Muda o produto. Tudo que anda na água lá para baixo, a gente vai tratar na cobertura de casco marítimo. Tá bom? Então vamos em frente. Estarão cobertos os danos materiais diretamente causados aos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, piers, entre outros. Às vezes complica, Paula. E é tanta informação. Às vezes eu olho, eu fecho os olhos assim para ver, para poder falar com vocês. É como se eu tivesse abrindo e fechando as portinhas para falar a coisa certa, para ver. Porque assim, parece, a minha cabeça parece, às vezes, tem um monte de portinho, um monte de escaninho. Eu vou abrindo escaninhos para pegar a informação e compilar aqui para vocês e dar. Mas é o nosso negócio, é assim que trabalhamos. É assim que trabalhamos. Mas, Paula, eu te garanto que você vai conhecer. Você vai conhecer à medida que você tem as demandas. Você vai aprendendo, vai aprendendo. Eu já expliquei isso para vocês. Eu, André, vocês estavam com um cara aqui agora, que é o Mauro. Eu vou fazer um parênteses aqui de 2 minutos. O Mauro, ele é um gênio da área do seguro. Por quê? O Mauro trabalhou muitos anos como responsável por frotas na Generali e outros riscos de ramos elementares nas seguradoras. O Mauro é um cara da área de subscrição, é um cara que estava por trás da mesa. Não era um cara que tinha o contato com o cliente, ele era mais um cara do finalzão. Então, o Mauro desenhava as frotas, desenhava uma série de coisas. Eu, André, sou um generalista. Eu até tenho algumas especializações para grandes riscos, porque eu fui estudando, fui aprendendo, fui fazendo, mas eu sou um cara da área comercial, eu era um generalista.
Eu era o cara da companhia que ia visitar o corretor e falava do produto A, do produto B, do produto C. Eu era o cara que o corretor me ligava e falava, eu preciso de um produto assim assado, e eu tinha que correr atrás. Porque eu trabalhava numa companhia que fazia isso. Tem companhia que não. Tem companhia que não tem isso. Tem companhia que você liga para o gerente dela e ela fala, espera aí que eu vou chamar um especialista para falar com você. E aí ela te indica um especialista da área de ramos elementares, um especialista de vida, um especialista de automóvel, um especialista de fiança. E os especialistas, em geral, não sabem porra nenhuma. Se você pegar um cara que é, desculpa a expressão, um cara que é F pontinhos em vida, ele não sabe fazer nem o seguro do automóvel dele, porque ele é F pontinhos em vida, mas ele não entende nada de seguro de automóvel. Então, à medida que você vai fazendo as coisas, é que você vai aprendendo, lendo, perguntando, e aí vai em frente. Eu já vi um trator cair num rio, numa obra que estava fazendo vistoria. Então, acontece mesmo, é isso mesmo. Ele vai cair. Ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, para os 34, 35 que estão na sala. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. E vou falar por que vocês são privilegiados. Eu vou falar assim, eu, André, tenho 53 anos e eu vim de uma origem do seguro que é uma origem mais complexa e que tratava o não padronizado, padronizado, a tarifa, uma série de coisas. Vocês já vão entrar no mundo do seguro que já está pronto, porque as companhias estão colocando os produtos prontos para vocês. Só para você ter uma ideia, só para você entender do que eu estou falando, sabe equipamentos fixos? Quando eu comecei a fazer equipamentos fixos, eu tinha 3 tipos de equipamentos físicos diferentes, classe 1, classe 2, classe 3. Cada classe representava um tipo de equipamento, industrial, comercial e serviços. E dentro tinha as subdivisões dos equipamentos. E eu tinha que saber de cor e salteado. Hoje, você só coloca lá, ele já te dá gerador elétrico tal. Pronto, acabou. Você só põe as 3 primeiras letras, ele já te diz o que é o equipamento, qual é a classificação, já está tudo pronto. Isso, não que não seja bom o que eu tenho de conhecimento pelo meu passado, por aquilo que eu tive que estudar, mas entenda que você hoje tem muito mais velocidade, muito mais facilidade no negócio, para o enquadramento, para fazer uma cobertura. Agora, sempre digo a vocês, precisa perguntar para o cliente até onde ele está exposto. Não adianta achar que, está feito. Porque depois dá os problemas. Então, operação sobre água e sob água eu já expliquei. Pagamento adicional de equipamento reserva, de aluguel para pagamento reserva, e depois a gente vai ver para rendimento de coisa. Imagina que teu cliente tem uma empilhadeira para trabalhar o supermercado dele, tá bom? E essa empilhadeira pode quebrar, e ele pode ficar sem ter como trabalhar. Ele vai ter que alugar uma outra empilhadeira enquanto a empilhadeira dele está consertando. É para isso que serve essa cobertura. Para que ele tenha um dinheiro para alugar um outro equipamento. Então, não custa nada você perguntar, bom, essa tua empilhadeira, se ela quebrar, tu tem outra de contingência? Ele vai falar, não tenho. Quanto custa um aluguel de uma empilhadeira aí? Custa R$150 por dia. Então, tá bom. Pega 150 vezes 30. Faz uma cobertura de R$5.000. Vai custar uma porcaria. Vai custar 80, 90, R$100 no máximo. Só que se o equipamento dele quebrar, ele vai ter um outro. Que nem quando você está vendendo automóvel, você faz carro reserva. É para isso que serve isso aqui. Esta cobertura é como se fosse um carro reserva. Entendeu? O que vai garantir? Você contrata lá um valor. Então, eu quero R$5.000 por 30 dias. É 5.000 dividido por 30. Então, esse cara vai ter por dia... Ele tem R$160, R$166. Se ele tiver que colocar um equipamento, talvez R$160 ajude. Não, uma empilhadeira dessa custa 300. Então, 300 vezes 30. Acabou. Tem problema, Paula. Você ouviu o que eu falei sobre isso aqui? Sobre por que contratar essa cobertura? Essa cobertura que eu estou falando de pagamento de aluguel, de equipamento reserva,
É como se fosse um carro reserva para o teu cliente. Às vezes ele tem uma única empilhadeira, essa empilhadeira dá um dano e precisa ficar reparando por 30 dias, 40 dias. 30, 40 dias. Então, você vai lá e contrata uma cobertura por 30, 40 dias. Aí você vê com o teu cliente qual é o melhor prazo, 60 dias. Aí você pergunta, quanto custa para alugar um equipamento desse aí no mercado? Ah, R$200. R$200 vezes 60 vai dar 200 vezes 60, 12 mil. Ah, quanto custa uma cobertura de 12 mil reais? 150 mango. R$200. É uma porcaria. Porque se esse cara precisar, vai ficar mais caro ele pagar R$200. E aí eu vou falar para vocês assim, ó, quando o equipamento é muito novo, nós estamos com problemas, que não temos peça de reposição, importação está levando muito tempo, e às vezes um equipamento que tem umas peças muito novas, não adianta botar nada diferente. Sim, Fábio. Você pode usar essa cobertura de pagamento de equipamento reserva, por exemplo, para gerador. A cobertura de proximidade d'água para gerador, Fábio. Você pode estar fazendo uma obra próxima a um rio que precise de iluminação. Muitas dessas empresas de terraplanagem trabalham até 8, 9, 10 horas da noite nas estradas e precisam de um gerador para manter a iluminação. Às vezes não tem linha elétrica ali no local. Como elas têm prazo para executar a obra, às vezes elas alugam um gerador para colocar ali. Então, todas essas coberturas adicionais podem ser dispostas para todos os tipos de riscos que a gente está falando. É óbvio que eu não vou falar de, por exemplo, nem para exposição, não cabe para exposição, e nem para aquela cedidos a terceiros, equipamentos cedidos a terceiros, porque aí não tem sentido. Agora, para equipamentos móveis, equipamentos estacionários, sim, senhor. Sim, senhor. Sem dúvida. Tá? Entender essa dinâmica do pagamento de aluguel? Como é que eu contrato a cobertura? Aqui, para mim, o que eu preciso que você entenda é como contrata a cobertura. A cobertura, o nome já diz, pagamento de aluguel para equipamento reserva. Eu não preciso nem destrinchar o que quer dizer isso. Eu vou alugar um outro equipamento para botar no lugar do meu enquanto o meu está quebrado. Ponto. Como contrata a cobertura é que é o fundamental. É um valor que eu quero de cobertura, um valor em dinheiro, dividido pela quantidade de dias que eu contrato. 30, 60, aí eu vou definir isso. Quanto mais dias e maior o valor, mais alto vai ficar a cobertura. Tá bom? Aqui já é diferente. Aqui, ó, perda de rendimento. Aqui é perda de rendimento. Imagina que eu tenho tratores ou equipamentos fixos e eu faço a locação. Vocês já viram algumas empresas que são locação de equipamentos. Pode ser materlete, pode ser trator, pode ser reta-escavadeira, pode ser gerador, qualquer tipo de equipamento que você faz locação e que sofre dano. Aí eu contrato isso aqui. Porque quando aquele equipamento danifica, enquanto ele está sendo reparado, eu estou perdendo dinheiro. Money. Esse teu cliente sabe exatamente quanto custa o dia parado do equipamento. Ele sabe. Então, essa cobertura é importante para ele. Porque é como se fosse uma cobertura de lucros cessantes. Vocês estão entendendo? Então, como é que funciona isso? Quanto é o dia do teu trator trabalhando? R$300, R$400. Tá, se você danificar o teu trator porque você loca o trator, quanto vai te custar? Ah, por dia R$300, R$400 por dia. R$400? Tá. Vamos imaginar que o trator fique parado aí 30 dias. R$12 mil. Vai ser a cobertura. Professor, eu posso contratar duas? A perda do rendimento de aluguel e o pagamento de um equipamento reserva? Em geral, não. Em geral, você contratar uma porque ela é voltada para a característica do teu cliente. Ou você contratar uma ou contratar outra. Não tem que contratar as duas. Até porque as duas fariam basicamente o mesmo tipo de cobertura. Tá bom? Perfeito? O nome já diz. Perda do rendimento. Então, vai cobrir como se fosse uma espécie de lucros cessantes. Tá bom?
cobertura de responsabilidade civil para os equipamentos móveis. Aqui uma situação diferente. Saímos das coberturas adicionais para danos e vamos entrar agora para responsabilidade civil para com terceiros, para os terceiros. A cobertura de responsabilidade civil de equipamentos móveis, essa cobertura reembolsará ao segurado as quantias que vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada e julgada ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora com relativas reparações dos danos corporais causados a terceiros de forma involuntária decorrentes de riscos cobertos por este seguro ou ocorridos durante a sua vigência, até o limite máximo de indenização contratado. Eu li o texto, porque veja que aqui eu estou falando de danos materiais e corporais. Eu li o texto porque aqui eu estou falando de terceiros. Aqui eu não estou falando de funcionários. Aqui eu estou falando dos terceiros. Não estou falando de funcionários. Vamos lá para o supermercado. Olha o supermercado. Está lá o cara dirigindo aquela paleteira, aquela empilhadeira dentro do supermercado. Em geral, sempre tem um cara junto com ele, não tem? Andando do lado ali, às vezes para passar corrente, às vezes... Imagina que sem querer o cara da empilhadeira, sei lá, erra a operação da empilhadeira e atropela o funcionário. Não tem cobertura securitária, porque o funcionário não é terceiro. Toda pessoa que tem dependência socioeconômica e financeira do segurado não se classifica como terceiro. Vocês estão tendo aula de responsabilidade civil e devem estar tendo ciência disso. Terceiros são aqueles que não têm vínculo, não têm relacionamento com a empresa. Um funcionário não se classifica como terceiro. Nesse caso, teria que ter uma cobertura chamada RC empregador. Empregador. É outra coisa. Agora, imagina que essa empilhadeira atropelou o funcionário, mas também atropelou um cliente do supermercado. Risco coberto. Imagina que essa empilhadeira está manobrando e bate contra um carro que está no estacionamento. Risco coberto. Imagina que essa empilhadeira está manobrando dentro do supermercado, derruba a prateleira e a prateleira cai em cima dos clientes. Risco coberto. Tá bom? Condições da cobertura. Dar o imediato aviso à seguradora do sinistro. Em caso de ação judicial, providenciar ou possibilitar a intervenção na lide da seguradora. Ou seja, se está tendo uma ação, a seguradora deve ser chamada para a ação, manter o equipamento segurado em bom estado de conservação e permitir que somente pessoas habilitadas e treinadas possam conduzir os equipamentos segurados, né? O operador tem que estar ambientado ao equipamento. Aqui eu não estou falando de funcionários que não... A próxima cobertura não vai tratar dos funcionários que não estão conduzindo o equipamento, porque o operador é quem conduz o equipamento. Tá bom? E aqui é o risco de morte e invalidez do operador. Aqui no Porto de Santos, vira e mexe, você tem guindaste que tomba, lança de guindaste que arrebenta, e aí o operador que está dentro da cabine do equipamento sofre danos com isso. A gente já teve portões que caíram no mar, que arrebentaram e caíram no mar. Então, assim, tem N danos que podem ocorrer ao operador do equipamento. Essa cobertura reembolsará o segurado pelas quantias que vier a ser responsável civilmente em sentença transitada e julgada de acordo com o modo expresso pela seguradora relativo aos danos corporais. Aqui é só corporal, não tem dano material. Causados ao operador de máquinas ou equipamentos segurados quando estiverem em desempenho de suas funções, trabalhando com uma máquina ou equipamento segurado, observadas as seguintes disposições. Vocês conhecem aquelas gruas, né? Que são aqueles equipamentos que ficam sobre os prédios e fica o operador lá em cima, movimentando carga de prédio de um lado para o outro. Às vezes aquelas gruas arrebentam. O cara que está lá em cima cai junto com a grua. Não preciso nem falar o que acontece com ele, né?
Às vezes você pode estar trabalhando do lado de um compressor, tá bom? É um equipamento estacionário e o compressor estoura. E você está ali operando o compressor e o equipamento estoura. Então, quem está operando o equipamento, quem é responsável pela operação do equipamento, tem amparo securitário aqui vinculado à morte e invalidez permanente do funcionário, do empregado. Não tem nada a ver com outras pessoas, tá bom? No mercado de ramos diversos, algumas seguradoras já estão adotando modelos mais modernos e simplificados do enquadramento de equipamentos. Elas estão especificando o equipamento de acordo com a área destinada, por exemplo, com a área destinada. Isso não significa que as seguradoras abandonaram a segmentação pela característica de bens, já que ela é fundamental, mas adotaram modelos que tratam os equipamentos de acordo com sua destinação, sendo ele móvel ou estacionário. Esse modelo adota apenas uma condição contratual de todos os equipamentos e tudo torna mais fácil para os clientes e seguradora. Aqui, eles apresentaram uma tabela gigantesca com uma série de inovações. Eu não vejo isso caindo na prova de vocês, essa tabela, pode esquecer, não precisa se estressar com ela nesse capítulo. Até porque, assim, seria um absurdo ter que decorar uma tabela desse tamanho, tá bom? O que eu acho que pode cair é aquilo que eu vou apresentar depois para vocês num segundo momento, tá bom? Como modelo de pergunta, de questão para a prova, quando eu passar o simulado. Serão considerados equipamentos cobertos as máquinas, equipamentos e acessórios quando de propriedade do segurado ou cedidos a terceiros, desde que possuam um vínculo contratual comprovado entre segurado e terceiros, financeira, locatário ou locador devidamente discriminados no contrato seguro. O seguro abrange equipamentos quando nos locais de operação ou guarda, assim como o translado fora de tais locais, por autopropulsão ou qualquer meio de transporte adequado, exceto os equipamentos tipo estacionários. São equipamentos passíveis de serem amparados pelo presente seguro, máquinas, equipamentos, acessórios, tipos estacionários, móveis, portáteis, desde que não sejam utilizados em atividades agrícola, aquícola, pecuária, florestal, observados o LMI de indenização, fixados para cada cobertura de cada equipamento contratado. A cobertura básica física, a cobertura básica são danos físicos aos bens e tem uma série de outras coberturas adicionais. Deixa eu abrir um negócio aqui para vocês, me deem um minuto só, por favor. Como alguns dos senhores e senhoras que estão na sala não conhecem de seguro, assim, estão começando agora, estão tentando aprender, estão tentando se informar de algumas coisas, eu vou mostrar aqui um modelo, apenas um modelo, para uma cotação de uma frota em LMI, tá bom? Em LMI. Fechado? Pode ser? Antes da gente avançar? Podemos? Ok. Muito obrigado. Só um segundo, por favor. Vai. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vocês estão vendo a minha tela, correto? Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo deixar vocês aqui num canto e a tela do outro lado. Pronto, agora eu vou conseguir. Beleza. Então, aqui, ó, eu quero que vocês entendam. Esta é uma operação em limite único. Aqui eu estou mostrando para vocês como é feito um seguro, em em limite único de garantia. Ó, vamos começar pela parte de baixo. Veja. Vocês estão enxergando aí, né? Beleza. Ó, aqui eu tenho uma série de equipamentos.
Ao todo, 59 equipamentos. Eu tenho equipamentos que custam R$30 mil. Todos esses equipamentos são utilizados na construção civil. É uma empresa de terraplanagem. Ok? Então, você tem equipamentos assim, ó, 30, 200, tá vendo? Ó? Vários valores. Todos esses equipamentos, do jeito que você está vendo aqui, são a risco absoluto. Primeira coisa, por que risco absoluto, professor? Porque nenhum deles tem um valor superior a R$1 milhão. Todos são risco absoluto. Para esta seguradora, que deu a proposta, os equipamentos só acima de R$1 milhão são risco relativo ou risco total. Ok? Então, aqui, deu um prejuízo, o máximo que será pago é 650 mil para esse carro, para esse equipamento. Essa aqui, 260 mil. Essa aqui, 280 mil. Esse aqui, 50 mil. Então, cada equipamento tem um valor na proposta original. Até aí, entendido? Beleza. Eu vou lá e identifico qual é o equipamento, a marca, o modelo, o ano e o chassi. Então, vocês veem que alguns aqui estão em vermelho, que faltava completar naquele momento da proposta. Bom, eu tenho de exposição a soma disto aqui tudo. Me deu R$10 milhões. 10 milhões e 645. Eu somando todos aqueles itens, me deu 10 milhões e 645. Eu preciso contratar um seguro de 10 milhões e 645? Não, só se acontecer uma catástrofe. Né? Só se fosse uma catástrofe. Tem que ser um baita sinistro. Então, o que eu contrato? Eu contrato um limite máximo de indenização, 1,5 milhão. Ó, vocês viram lá, tinha equipamento de 280, 260. Se a gente estiver falando de 1,5 milhão, tem lá equipamento de 260 mil, 1,5 milhão dividido por 260, dá quase 6 equipamentos. O cara tem que perder 6 equipamentos num ano de 260 mil reais. Então, eu não preciso contratar um a um. Eu dou o máximo da exposição e contrato. Não me lembro quem foi que me perguntou aqui. Peraí que eu já vou falar. O Fábio me perguntou se todas... Lembra, Fábio? Você me perguntou se todas essas coberturas adicionais eu contrato num RD. Olha lá, Fábio. Ó. Adicionalmente, eu estou contratando danos elétricos, roubo e furto qualificado, operação em proximidade d'água, porque essa empresa, por exemplo, Fábio, é uma empresa que trabalha em terraplanagem. Só porque eu estou falando com o Fábio me abandonou, saiu da sala agora. Transporte de equipamentos. Agora, furto simples, eu não contratei. Locador sem operador, locação sem operador, eu não contratei. Operação sobre água, eu não contratei, porque esse cara não trabalha em cima de nenhuma balsa. Em túneis, também não contratei. Mas você vê que aquilo que é adicional, eu estou contratando aqui. Perfeito? Aqui são serviços, benefícios adicionais. Aqui eu não contrato. Isso aqui é o que a seguradora te oferta, como se fosse a assistência 24 horas dela, tá bom? Beleza? Aqui é alguma coisinha adicional que a seguradora dá. E o custo aqui, R$41 mil para fazer todo esse risco. Então, fazer um risco de 1,5 milhão, onde eu tenho uma exposição de 10 milhões e 600, me custa R$41 mil. E eu ainda coloquei uma cobertura de 2 milhões de danos a terceiros, que está dentro desses 41 mil. Entenderam como é que funciona uma cobertura de equipamentos, como é que se contrata uma pólice de risco a risco para equipamentos móveis? Alguém tem alguma questão?
E aqui, principalmente para você que não é profissional dessa área, para que você possa entender, tá bom? Por isso que a gente apresentou isso aí. Ok? Dúvidas? Dívidas? Tá, beleza. Bom, vamos agora, vamos lá para o capítulo 6. Eu vou deixar as duas últimas aulas que a gente tem para tratar do capítulo 4 e capítulo 5, tá bom? Que são os capítulos que eu quero maior tempo e ainda quero um tempo que me sobre para poder fazer com vocês duas coisinhas que são fundamentais. Deixa eu só fazer um negócio aqui, fazer um outro negócio aqui e chamar um outro negócio para cá. Espera aí, rapidinho, por favor, vou perder 2 minutos, mas não tem jeito. Achei que já tinha baixado, mas não tinha baixado, não. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem um questionário, né, para fazer. Deixa eu ver qual é o tamanho desse questionário de ramos diversos. Eu matei o capítulo 3. Deixa eu pegar ele aqui. Estou sendo maldoso com vocês. Enquanto está fazendo isso, eu estou rodando uma outra coisa aqui que vai subir na tela já já. Espera aí. Capítulo 3 tem 3 questõezinhas. Eu já vou matar esse fixando conceitos, tá bom? Rapidinho. Eu estou lá na página da apostila de vocês, 46. Pode ser? Então, vamos lá. Uma clínica médica, apesar de ter o seguro patrimonial, deseja contratar um seguro específico para um aparelho de ressonância magnética. O corretor indicou uma seguradora que atua no segmento de RD. O segmento que pode atender esta clínica é exposição? Não. Móveis? Não. Portáteis? Não. Cinematográficos? Não. A resposta correta é estacionários. Estacionários, resposta C. Professor, mas ele já tem uma apólice. Não cobriria na apólice dele se ele tivesse uma cobertura de equipamentos estacionários? Cobriria. Só que, às vezes tem limitações lá de coberturas, lá tem limitações de cobertura no patrimonial, e às vezes esse bem ele foi financiado por um banco, tá? Tem um agente credor, e o agente credor exige uma apólice específica, não quer cláusula beneficiária. Tá legal, professor? Deixa eu perguntar mais uma coisa para o senhor. Professor, um equipamento de ressonância custa R$1 milhão, normalmente, né? Custa. Quando a gente fala, então, de um equipamento de ressonância que custa R$1 milhão, e eu tenho o meu equipamento lá colocado, eu vou precisar fazer alguma coisa na minha apólice patrimonial? Sim, mesmo que aquele equipamento não esteja coberto na sua apólice patrimonial, lembre-se que esse R$1 milhão precisa ir lá para o VRD, precisa ir para o valor em risco declarado da apólice patrimonial, mesmo não estando coberto lá. Mesmo não estando coberto lá, você tem que inserir esse VRD lá, tá bom? O VRD nada tem a ver com a cobertura que você contrata. As pessoas confundem isso. Valor em risco declarado é o total que eu tenho de exposição, independente de ter ou não cobertura securitária daquilo. Então, você tinha uma clínica que valia R$3 milhões. Você coloca R$1 milhão num equipamento de ressonância magnética, automaticamente você está colocando 1/4, 25% do valor da clínica. Você tem que colocar isso no VRD. Então, você faria um endosso no patrimonial apenas do aumento do VRD e teria uma apólice de RD. E na hora de um sinistro, quem vai regular, quem vai indenizar é a apólice de RD, para evitar um problema. O professor pegou fogo na clínica. Beleza. A clínica vai ter a indenização do patrimonial até os 3 milhões e o equipamento vai ser pago pela apólice de RD. Tá claro isso? Na área da indústria, a grande quantidade de equipamentos que necessitam de proteção acaba gerando muitas oportunidades de negócios para corretores.
para fim de equipamentos e máquinas, equipamentos industriais, comerciais, dotados de alta propulsão e movimentos por outro equipamento, constitui a definição de equipamentos móveis. Você leu autopropulsão, equipamentos móveis. Você leu autopropulsão, equipamentos móveis. Seguros de equipamentos de utilização não agrícola garante danos de causa externa. Entretanto, algumas coberturas são contratadas de forma acessória para completar a cobertura chamada básica, danos físicos aos bens. Um minuto. Qual é a cobertura acessória nesse caso? Danos elétricos, alagamento, furto qualificado, inundação, tombamento acidental, cobertura A, danos elétricos. Esta é uma cobertura acessória para cobertura de equipamentos, tá bom? Vamos entrar aqui na unidade 6, por gentileza. Errei aqui, botei na página, no local errado, me desculpem. Peraí, vamos lá para o 6. Aí depois a gente faz, na última aula, a gente vai ter 2 aulas para fazer o que eu quero fazer. Esse capítulo é um capítulo curto, 3 páginas. A gente mata e também já se vê livre dessa questão e vai me sobrar um tempo suficiente para falar bem do garantia e falar do fiança locatícia, tá bom? Que garantia, se vocês ficarem mudos no garantia, não vão ganhar bala no final da aula, nem em caixa de chocolate. Vamos nessa. Garantia estendida, olha só. Aqui eu tenho um problema de mercado, eu já falei isso para vocês. Eu tenho algumas seguradoras que operam nesse mercado, mas eu tenho uma operação que é... Obrigado, Lília. Eu tenho uma seguradora que ela é um pouco fora da casinha para esse tipo de mercado, que é a Assurant. Assurant Seguros. Seguradora Assurant. Ela é uma seguradora que está no mercado, normalmente, não tem nenhum problema, mas ela tem um perfil de trabalho um pouco diferente do nosso. Ela não opera tão forte como corretor de seguros, tá bom? O negócio dela é trabalhar direto o cliente na prestação de serviço. Ela pode te ajudar em alguns negócios, não vou te falar que não, mas é o perfil da seguradora, e eu não vou entrar no mérito se está certo ou errado, que assim, ó, cada seguradora tem um negócio para fazer e ela tem um outro perfil. Ela já é uma miscelânea de 2 ou 3 seguradoras que se uniram aí há pouco tempo atrás e hoje está trabalhando com algumas coisas um pouco diferentes, tá bom? Mas que eu já explico para vocês. Por exemplo, as operações dela são operações tipo... Como é que a gente usa aquele termo? Affinities, operações de affinities. Então, tipo, ela faz lá seguro de cartão de crédito, mas por operações de affinity, né? Não é individual. Eu, André, tenho 3 cartões, quero fazer o meu seguro dos 3 cartões. Não. Ela faz através da Visa, da Mastercard, ou mesmo daquele cartão de afinidade do supermercado próximo da sua casa. Então, ela vai trabalhando desse jeito para fazer as operações. Ela tem seguro residencial, mas também nas operações de affinity, e, principalmente, ela é a principal seguradora, talvez hoje, do mercado, nas operações que envolvem garantia estendida. Tá bom? O que é a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que diz que quem produz alguma coisa no Brasil, obrigatoriamente, né, tem que dar uma garantia do seu produto. Por isso que você vê, às vezes... Qual página eu estou? Já te falo. Eu estou no capítulo 6. Espera aí que eu já te falo. Eu pulei o 4 e o 5, Ana Paula. Eu vou querer o 4 e o 5, aulas assim, fechadas para eles, tá? Sem cortes. Página 77. Beleza. Isso mesmo. 77, 78. Ok. Então, voltando aqui para a gente finalizar. O garantia estendida,
é um produto, é assim, quem vende, quem produz no Brasil, obrigatoriamente tem que dar uma garantia por um prazo conforme o Código de Defesa do Consumidor. Este produto, ele vem para completar essa garantia obrigatória. Então, assim, você comprou um celular, o celular tem validade, tem garantia de 1 ano. 1 ano no celular. Após um ano, acabou a garantia do celular. Mas, se você quiser, você pode ter uma garantia por um tempo maior, por mais 1 ano, por mais 2 anos. O máximo que se permite de comercialização no garantia estendida são 24 meses, 2 anos. O máximo são 2 anos. Depois que terminar a garantia do fabricante. As garantias não se sobrepõem. Terminou uma, começa a outra. E não uma em cima da outra. Tá bom? Terminou uma, começa a outra. Ah, professor, mas eu comprei um bem, eu comprei um sofá e a garantia do sofá é de 90 dias. Beleza. Terminou a garantia do sofá de 90 dias, você vai lá e contrata uma outra garantia que pode ser por até 1 ano ou, por até 2 anos. Aí, quem está ofertando garantia é que vai determinar o prazo. Tá bom? Não é você que escolhe o prazo da garantia. O produto já é empacotado. Aonde tá, quem brinca nesse negócio? Você tem a seguradora que garante o risco, você tem o segurado, que é o consumidor final, que é quem compra, ok? E no meio você tem o estipulante, que em geral ou é o fabricante do bem, ou é uma loja que te vendeu o bem. Então você foi lá nas Casas Bahia, você foi na Mobile, você foi na Samsung, na Vivo, sei lá, qualquer loja que venda qualquer coisa. E ela tem lá um seguro de garantia estendida. Isso aqui dá dinheiro, professor? Dá. Muito. Tanto é que a comissão... Isso aqui gerou um problema ano retrasado, porque foi feita uma matéria pelo Globo, por um jornalista desinformado, entendeu? Uma mula, literalmente, só falando assim, que não entende porcaria nenhuma de seguro. O grande problema no Brasil é que jornalista se acha conhecedor de tudo. Na hora que dá a crise da Covid, o jornalista sabe mais do que o médico para receitar alguma coisa. Na hora que tem um problema de justiça, o jornalista sabe mais do que um juiz que estudou e que dá a sentença. Na hora que cai um prédio, o jornalista sabe mais que o engenheiro que constrói. E na hora que tem um problema num processo de seguros, ele sabe mais do que professores e corretores e técnicos da área de seguros. Então, saiu uma matéria no Globo dizendo o seguinte: seguros têm comissão de até 65%. E o único produto que cabe um comissionamento de 65% é o seguro de garantia estendida. A comissão aqui é 65% mesmo. Entre 60% e 65%. Por que é tão alta, professor? Porque assim, em geral, pro corretor, sobra 15% no máximo. Em geral, para o corretor, sobra 15% no máximo. E o resto, os outros 50%, fica para o estipulante, que é a loja que está vendendo, e, em geral, essa loja que está vendendo, ela paga um FII, um valor, para o vendedor, que também vende o seguro. É por isso que quando você chega lá nas Casas Bahia, compra uma geladeira, o vendedor olha e fala o seguinte: olha, você comprou a geladeira aqui com a gente, mas eu tenho um seguro aqui, se você quiser, pagando mais R$100, eu posso te fazer um seguro que vai garantir se a geladeira quebrar lá na frente. E a garantia aqui é assim: se a geladeira quebrar, eu não vou consertar a tua geladeira, eu vou tirar aquela geladeira e vou colocar uma nova no lugar. É assim que funciona hoje, normalmente, os garantias estendidas. Quando garantia estendida vem da fábrica, do fabricante, seja telefone, geladeira, fogão, a ideia é que você faça a substituição do bem, nem o reparo. É a substituição do bem. Quebrou, substitui e põe um novo no lugar. Então, assim, não é ruim você ter uma garantia estendida. Não é ruim. Não é um produto ruim. Você só precisa conhecer e entender.
problema é que quem está vendendo, que é um vendedor de eletrodoméstico, um vendedor de automóvel, um vendedor de telefonia, ele não sabe de seguros. Nós que trabalhamos com seguros, muitas vezes não sabemos. Esse é o grande problema. Ficamos em dúvidas. Mas eu digo que o produto funciona. É bom. Porque, vamos pegar essa porcaria de TVs que hoje a gente tem. Não, Soraya. Não. Ó, eu vou te falar que eu conheço uma rede de móveis que você compra o sofá, por exemplo, e o sofá quebrou, ela tira aquele sofá e te manda outro igual. Mesmo modelo, mesma cor, mesmo tudo. Igualzinho. Ah, tu vai falar assim, mas professor, sofá não quebra. Quebra. Ainda mais quando tu tem uma pessoa que pesa 5 arrobas dentro de casa. Entendeu? Para produtos maiores, só se ele não tiver... Peraí. Para produtos maiores, só se não tiver defeito. Não, Soraya, veja só, Soraya. O que irá essa cobertura? A gente vai dar a cobertura da garantia. Você sabe que a garantia não é para tudo. Vamos pegar um exemplo aqui, Soraya? Vamos pegar um exemplo. Meu controle de telefone, tá bom? De televisão. Esse é meu controle. Imagina que meu filho pega o controle e joga pela janela. E o controle cai lá embaixo do prédio. Isso não tem cobertura securitária. Óbvio. Isso não tem cobertura. Mesmo que o equipamento esteja em garantia, não tem cobertura securitária. É contra um defeito do sistema. Então, se eu começar a apertar essa porcaria e não funcionar porque gastou a placa, quebrou a placa, alguma coisa assim, beleza. Risco coberto. E eu vou te falar que essas televisões que a gente tem hoje, de LED, elas são muito passíveis, elas são muito sensíveis. Para produtos maiores, só se não tiver conserto. Não, sim, então, mas é isso que eu vou chegar. Eles são muito... Eu acho que, nesse caso, a cobertura se dá para substituição de bem se não tiver o conserto. Mas beleza, mas eu vou te falar... Bom, então você está me falando isso. Ó, você conhece do Garantia Estendida, do Carrefour, da CIA e do Magazine Luiza. Perfeito. Eu vou te falar o seguinte. Diferente um pouco disso, eu tenho uma operação, eu conheço uma operação que eu participei dela na sua origem, que é uma rede de imóveis, uma loja de imóveis, tá bom? E o acerto que eles fizeram lá é esse. O sofá deu defeito, tira o sofá velho e bota o novo. Acabou. E aí, assim, qual é o título do conserto da operação do sofá? E eu não tenho como te ajudar para dizer o que eles consideram conserto ou não. Mas, assim, tá quebrado o sofá? Quebrou o sistema daquelas peças lá de... Ai, me fugiu o nome. Da catraca, que baixa e deita o sofá, que estica a perna do chess, eles trocam o sofá. Aí eu não sei nem se tem conserto. Eles preferem tirar um sofá e colocar um novo, porque o custo de reparo, disso, daquilo, acaba ficando muito maior do que substituir o equipamento. Então, se você está me falando que no Carrefour, na CIA e no Magazine Luiza é diferente, eu confesso para você que eu não sei. Eu não conheço o que está sendo ofertado no garantia estendida deles. Você me entendeu? Mas acredito que também possa ser, porque se tiver o conserto, queimou aqui o motor da geladeira. Se der para consertar o motor, ok. Se não der, vai ter que substituir bem. Mas ótimo que você possa contribuir com o que você está falando. E se eu falar alguma coisa que esteja muito diferente do que você pratica, ou se estiver fora do que eu estou te falando, eu agradeço a sua ponderação. Meu irmão compra todos os eletrodomésticos com garantia, isso funciona, viu? Nunca usou. Então, mas no dia que ele usar, Paula, talvez ele fique feliz. Só reposição quando o produto não tem conserto. Ok. A Soraya está fazendo uma ponderação assim, ó, em geral, só tem a reposição do bem naqueles produtos que ela tem a prática, que ela conhece no mercado, que a reposição será feita só quando o equipamento não tiver conserto. Então, e assim, a prática da Soraya é diferente da tarifa. Digo para termos de comissão e sinistro.
Ana Paula. Ana Paula, eu não entendi, desculpa. Bom, então, o que eu tenho de cobertura básica? Extensão da garantia original, sua vigência se inicia imediatamente após o término da vigência da garantia do fornecedor. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, terminou a garantia de um, inicia a outra. Eu posso ter uma garantia ampliada, então aquilo que eu não cobriria inicialmente, eu vou cobrir além mais. Se a gente pensar no celular, pode ser que eu fale uma besteira, não sei, tá? Mas o celular, por exemplo, não cobre a quebra de vidro na garantia básica do fornecedor. Vamos dizer assim, que não cubra. De repente, você pode ter uma seguradora que resolva, além de cobrir aquilo que já estava na básica, queira cobrir também a garantia do vidro. Por exemplo, estender, ampliar. Ou uma garantia reduzida. Digamos que cubra na garantia básica do fornecedor e na hora que você passa isso para um seguro de garantia estendida, ele exclui a cobertura. Então, é possível. Eu não consigo contratar os 3 produtos. Eu não consigo contratar as 3 linhas. Em geral, o estipulante determina o que ele quer para ofertar aos seus clientes. Se vai ser uma garantia original, igual a do fabricante, se vai ser uma garantia ampliada ou se vai ser uma garantia mais restrita. O seguro que compensa para os futuros corretores que desejam esse mercado. Sim, Paula, sem dúvida nenhuma, porque cada venda é como seguro de transporte, né? Cada vez que você tem uma venda, Ana Paula, cada vez que você tem uma venda, você tem uma moedinha caindo no seu caixa de comissão. Que seja 10 centavos, mas é 10 centavos por venda. Imagina quantas vendas aquela empresa faz no mês. Então, vale a pena. Só que para entrar nesse nicho de mercado, aí você tem que ter algumas situações diferenciadas, os acessos às empresas que comercializam, os fabricantes, alguma coisa assim. Não acho que seja um nicho de mercado tão aberto para o público, para o segmento de corretores. Existem seguradoras que operam nesse segmento, Mafre, Chubb, Zurich, Assurant, mas são os contatos, tá bom? Entre outras, talvez tenha outras aqui que me fugiu. Deixa eu ver como. Bom, tem mais um slide, eu vou só falar assim de en passant, na outra aula eu volto com ela e faço garantia fiança locatícia. Forma de contratação do garantia estendida, como eu já falei para vocês, é um valor conforme a garantia do fabricante para a reposição do bem e o contrato pode ser feito por até 24 meses. No garantia estendida, poderão prever franquias em alguns casos, tá bom? Em alguns casos, quando tem quando tem um produto que é ampliado a garantia original, se coloca uma franquia ou outra para alguma cobertura diferente. Em caso de sinistro, a indenização pode ser feita por acordo entre as partes, reparo do bem, reposição do bem, pagamento em dinheiro, tá bom? Existem os prazos legais, mas tudo isso, na outra aula, como isso aqui é uma matéria muito curtinha, só 3, 4 slides, acho que a gente pode abrir a outra aula, fala sobre ela, fala sobre fiança locatícia. Aqui vai tomar mais uns 5, 10 minutos da nossa aula na abertura, e aí depois a gente entra no fiança locatícia. Se for possível, depois, Soraya, na próxima aula, se você tiver, eu gostaria muito que você pudesse contribuir com as informações que você acha que são pertinentes a esse mercado, para a galera que está aqui. Como o pessoal agora às 11 horas já tem uns outros compromissos, você também deve ter algum compromisso agora depois das 11 horas, já ajustado. Se for possível, na próxima aula, se você puder contribuir, falar um pouco da experiência de como funciona esse mercado, eu acho que é legal. Eu, André, não tenho tanta experiência como você, e aí eu gostaria muito de poder ouvir uns 2, 3 minutinhos, tá bom? Pode ser? Então, a todos, uma boa tarde, um bom final de semana, aproveitem para curtir a família e nos vemos na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Bom dia. Tchau, tchau.